Vamos agora ver como a distorção de Second-Best se relaciona com a aversão à desigualdade do principal, que é a autoridade fiscal. A distorção de Second-Best é dada por essa expressão, benefício marginal igual ao custo marginal, mais um termo distorsivo, que tem sinal positivo, apesar do sinal negativo na frente do mi, porque o mi ele é negativo. O valor de lambda vai ser o bem-estar marginal esperado, como vimos na demonstração, e ele é positivo, e afirmamos que o mi é igual a essa expressão que está embaixo na tela, ni vezes 1 menos ni, vezes a diferença entre o bem-estar marginal da renda informacional do tipo bom menos bem-estar marginal da renda informacional do tipo ruim. Com efeito, o que é mi? Vimos lá na demonstração que mi era igual a ni vezes g' de U barra embaixo menos lambda. Lambda é o bem-estar marginal médio. Substituindo lambda na expressão para mi, vamos encontrar, então, isso aqui é ni, a gente fatora g' de U barra embaixo, o que vai sobrar? 1 menos ni, vezes g' de U barra embaixo, menos 1 menos ni, g' de U barra em cima. Logo, a gente põe em evidência 1 menos ni, vai ficar ni vezes 1 menos ni, vezes g' de U barra embaixo, menos g' de U barra em cima. Essa é a expressão para mi. Isso a gente sabe que tem que ser negativo. Substituindo o lambda em mi lá na equação de primeira ordem, onde a gente tem a distorção, a gente vai ter benefício marginal, second best, é igual ao custo marginal, mais menos mi. Então, o que é mi? Eu vou colocar o mi, que é ni vezes 1 menos ni, vezes a diferença entre g' de barra embaixo e g' de barra em cima, dividido por lambda. Só que tem um menos ni embaixo, né? O lambda, ele é isso tudo vezes delta θ. A gente pode cancelar o menos ni com o menos ni. Como tem o menos aqui na frente e essa diferença é negativa, a gente troca o sinal, né? Aqui vai ficar o custo marginal mais ni. Aí eu vou trocar g' de U barra em cima menos g' de U barra embaixo, troquei a posição relativa deles, dividido pelo valor médio. Isso tudo vezes delta θ. Essa aqui é a equação de primeira ordem que dá a distorção redutora de quantidade. Suponha que o delta θ seja próximo de zero. É positivo, mas é próximo de zero. Como o delta θ é praticamente nulo, a renda informacional do agente bom vai ser praticamente nula. Então, vai ser praticamente igual à renda informacional do agente ruim, que é zero. Portanto, sob essas condições, a gente tem a seguinte aproximação. As rendas informacionais dos agentes em second best são quase iguais. E são quase iguais porque quando você tem os agentes com o mesmo custo marginal, você não tem problema de assimetria informacional. Então, você estaria no first best. E o valor comum das rendas informacionais de first best é o estrela, porque os agentes têm renda igual. Vamos fazer a expansão de Taylor da função g'. Então, ele aproximadamente essa diferença de rendas informacionais, o que ela é? Pela restrição de incentivo do tipo bom, ela é justamente o delta θ, que é barra em cima, second best. O delta θ aqui está próximo de zero, mas vamos colocar aqui. Portanto, isso aqui fica igual à segunda derivada vezes um delta θ, que é barra em cima, pela restrição de incentivo do tipo bom. O lambda é igual a ni g' de U barra embaixo, second best, mais 1 menos ni g' de U barra em cima de second best. São valores iguais e muito próximos, essas rendas informacionais, e são praticamente iguais a U estrela. Portanto, isso aqui é aproximado por g' de U estrela. Substituindo, então, este lambda que está aqui e esse numerador que aparece aqui, ó, aqui em cima, e isso aqui embaixo é o lambda. Substituindo nessa expressão, a gente vai ficar com benefício marginal, second best, é igual ao custo marginal, mais a gente pode definir ρ como sendo menos g duas linhas de U estrela dividido por g' de U estrela. Então, o ρ ele pode ser considerado como uma medida de aversão à desigualdade nos moldes da medida absoluta de aversão ao risco de Arrow-Pratt. Quanto mais avesso à desigualdade o principal, ou seja, a autoridade fiscal se torna, mais ele reduzirá o produto do agente improdutivo, de modo a reduzir a renda informacional do tipo produtivo e sua discrepância em relação à renda do improdutivo, aumentando a distorção de second best e, portanto, a ineficiência. Existe, assim, um trade-off entre eficiência e equidade. Então, quanto mais avesso à desigualdade a autoridade fiscal for,
maior vai ser essa distorção. E, portanto, quanto maior for a distorção, maior a redução da quantidade em século Besse relativamente ao first best. Portanto, você se distancia cada vez mais da eficiência do first best. Quanto mais avesso à desigualdade você for, mais você tem que aceitar ineficiência. Então, é um trade-off equidade e eficiência que está surgindo aí em razão da assimetria informacional. O que a gente tem, portanto, é o que foi expresso na referência básica, que é o paper do Mislis, 1971, Exploração na Teoria da Taxação Ótima de Renda, Review of Economic Studies, 38. Os multiplicadores de Lagrange, lambda e mi, são shadow prices das restrições de orçamento e de incentivos do tipo bom, respectivamente. Assim, os preços relativos mi sobre lambda nos dizem o quanto a mais se deve apertar nos incentivos em troca de um relaxamento marginal na restrição orçamentária. Essa restrição tem um multiplicador de Lagrange, que é lambda. E temos a restrição de incentivo do tipo bom. Ela tem um multiplicador de Lagrange, que é o mi. Qual é a interpretação do multiplicador de Lagrange? Se você aumentar marginalmente essa magnitude, isso tem impacto no bem-estar social ótimo. Então, a derivada do bem-estar social ótimo relativamente ao que você variar marginalmente nessa restrição é o lambda. Similarmente, a interpretação para o mi. A gente está dizendo que mi dividido por lambda, que é um preço relativo, ele vai medir o quê? Nos diz o quanto a mais se deve apertar nos incentivos em troca de um relaxamento marginal no orçamento. Então, se você quiser relaxar o orçamento, você tem que apertar nos incentivos. A gente quer saber quanto é isso no ponto de first best, quando o spread de incerteza é praticamente nulo. Comparando a CPO de second best do tipo ineficiente com a aproximação em termos da medida de aversão à desigualdade, a gente tem aquele incremento que aparecia lá, menos mi dividido por lambda ou menos ni, vezes delta teta. Isso aqui vai ser aproximadamente, como a gente viu, fica ni vezes a medida de aversão à desigualdade, ρ, vezes delta teta ao quadrado, vezes a quantidade de second best, em que a quantidade também fica próxima da quantidade first best, porque os custos marginais são muito parecidos, são muito próximos, então as quantidades vão ser próximas. Então vai ser a quantidade de first best, que seria a mesma para os dois, caso você tivesse uma diferença nula entre os custos marginais, ou seja, os agentes seriam idênticos. A variância da distribuição de tipos é a seguinte: a variância é essa aqui, né? Você tem uma Bernoulli, portanto, a variância vai ser ni vezes o menos ni vezes o espalhamento. Essa aqui é a variância da variável aleatória, θ barra embaixo com probabilidade ni, θ barra em cima com probabilidade 1 menos ni. A variância dessa Bernoulli aqui dá exatamente esse sigma2 que está na tela. Esse aí é fácil de fazer. Qual é o desvio padrão? A raiz quadrada da variância, ou seja, é a raiz quadrada de ni menos ni, vezes delta teta, que é positivo, então não precisa colocar a modo. Portanto, o preço relativo, o que vai ser? Mi dividido por lambda, que a gente vê nessa expressão aqui em cima, ó, passa 1 menos mi multiplicando aqui em cima. Esse delta teta a gente corta com esse quadrado aqui, e passa o menos ni multiplicando, e passa o menos para o lado de cá. Então, a gente vai encontrar mi sobre lambda é igual a menos raiz quadrada de ni por menos ni, vezes sigma. Lembrando que sigma já tem raiz quadrada de ni vezes 1 menos ni. Então, multiplica as duas raízes quadradas, fica ni vezes 1 menos ni, que é o que aparece aqui em cima. Esse ni aqui vezes 1 menos ni, que passa multiplicando aqui em cima. Só que eu peguei esse produto e fiz produto das duas raízes quadradas, né? Uma raiz quadrada vezes outra raiz quadrada. A segunda raiz quadrada eu estou incluindo no sigma, que é o desvio padrão, vezes o delta teta, né, que já está lá, vezes o ρ, vezes o Q estrela. Esse preço relativo dos multiplicadores de Lagrange, ele mensura o trade-off incentivo-orçamento. Isso aqui é o risco de heterogeneização. Por quê? No modelo, os agentes podem ser de dois tipos, θ barra embaixo, θ barra em cima, e tem um espalhamento de incerteza entre eles. No primeiro momento, você tem a seguinte questão: não, eles vão ser diferentes. O diferente é 0 ou 1, com probabilidade ni e 1 menos ni. Esse é o risco de heterogeneização. Agora, você tem o risco da informação, que é a variância da Bernoulli da variável aleatória θ.
que pode ser θ barra em cima com probabilidade 1 menos ni, ou θ barra embaixo com probabilidade ni. Então, você tem o desvio padrão dessa variável aleatória, que é o sigma. Então, isso aqui vai ser o risco de informação assimétrica. Por que informação assimétrica? Acontece justamente porque os custos marginais são diferentes, isso é informação privada. E quanto maior for o espalhamento, maior é a informação assimétrica. E a variável Q estrela, ela representa a eficiência real, porque é de quantidade, de benchmark, de first best e de benchmark. Então, a relação, o preço marginal, o preço sombra relativo entre incentivo e orçamento é decomposto nesse produto aí, ó. O sigma é quanto maior o desvio padrão da distribuição do tipo, maior o valor econômico da contração dos incentivos para cada relaxamento de orçamento. Veja bem, quanto maior o sigma, maior o preço relativo. Para o mesmo relaxamento de orçamento, você tem que apertar cada vez mais nos incentivos. E o RO? Quanto maior for a aversão à desigualdade, da mesma maneira, mais os incentivos devem constranger os cidadãos para o mesmo relaxamento de orçamento do governo. E o Qzinho estrela? Quanto maior a quantidade de first best, mais importantes são os incentivos na margem em relação ao mesmo relaxamento nos orçamentos. Esse termo aqui, ó, raiz quadrada de ni, o menos ni, este termo pode ser interpretado como o desvio padrão de uma variável aleatória do tipo 0, 1, com probabilidade ni, o menos ni, né? Que é o risco de você ter tipos distintos, tipos diferentes. Defina, tal é menos mi sobre lambda. Mi é negativo, né? Põe menos, o tal é positivo. É o tal como sendo menos mi sobre lambda que a gente vai definir como trade-off incentivo orçamento. Vamos chamar de H o risco de heterogeneização dos agentes. Sigma é o risco da distribuição de tipos, é o risco associado ao spread de incerteza. Rho é a medida de aversão à desigualdade da parte da autoridade fiscal ou principal, o planejador central. E Q é a quantidade de produto quando existe homogeneidade dos agentes. Assim, o que você tem é o trade-off, ele é composto nesse produto de 4 termos. Partindo do benchmark em que existe homogeneidade, first best e informação completa, o trade-off eficiência e equidade pode ser expresso na margem pela seguinte expressão. O trade-off incentivo orçamento, ponderado pelo produto dos desvios padrões, ele é o produto de 2 termos. Tem um fator que se refere à equidade, que é a aversão à desigualdade, multiplicado por um fator que diz respeito à eficiência, que é de first best, homogeneidade, benchmark e informação completa. Então, aqui você tem uma maneira alternativa do livro para expressar o trade-off equidade e eficiência. Como é que se dá esse trade-off? Mediante um produto igual a um termo. Então, como o termo direito está fixo, se a equidade aumenta, diminui a eficiência e vice-versa. E que termo é esse que está fixo? É um preço sombra relativo, que mensura o trade-off entre incentivo e orçamento. Então, no meio do caminho da equidade e eficiência, tem uma pedra chamada incentivos. Com isso, a gente termina essa sessão do trade-off eficiência e equidade. Você tem os incentivos exercendo um papel fundamental aí no meio. E concluímos toda a parte do curso relativo à seleção adversa. E a partir das próximas aulas, a gente entra em moral hazard.